Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o processamento de uma nuvem de pontos LiDAR do modelo L2 da marca DJI. É uma marca mundialmente conhecida e esse modelo de sensor é bastante difundido no mercado. Se você precisa entender como é que é o processamento dessa nuvem de pontos, quais dados você vai utilizar, quais os dados brutos, como dar precisão e confiabilidade a essa nuvem de pontos, esse vídeo é para você. Então, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber mais conteúdos como esse. Aqui no computador eu estou mostrando para vocês quais os dados que vão ser necessários para se fazer o processamento dessa nuvem LiDAR. Aqui dentro eu tenho os dados obtidos de voo, resultante do voo executado em campo. E aqui eu tenho basicamente as imagens. Vou abrir aqui uma imagem para vocês verem. Essa é a imagem proveniente. Esse sensor L2 da DJI, ele faz tanto a aerofotogrametria como o perfilamento a laser. Então nós temos fotos. E também dentro dessa pasta proveniente do voo, nós temos aqui cerca de 14 dados brutos. E esses dados brutos, dentro deles nós temos arquivos de ABS, MRK, então são arquivos que têm os dados para dar precisão na hora do processamento dessa nuvem. Esses dados vão ser utilizados lá no DJI Terra. Além disso, dentro da pasta de trabalho, nós temos os dados da nossa base DJI. E aqui no canal nós já temos um vídeo onde eu já ensinei a fazer o PPP dessa base DJI e obter esses dados aqui, que nós utilizamos para fazer o PPP e no final obter as coordenadas precisas, que são exatamente essas aqui que nós vamos utilizar para o processamento. Com esses dados em mãos, nós iremos utilizar o software DJI Terra, é o software para se fazer o processamento dessa nuvem. A própria fabricante comercializa ele. Para fazer o processamento da nuvem não é preciso, não necessariamente você tem que ter assinatura, só se for para gerar ortomosaico, a parte da aerofotogrametria aí sim seria pago. Mas aqui essa interface do DJI Terra, eu posso mudar aqui o database e pedir para que fique híbrido. Aqui dentro dele é uma operação não tão complexa, de certa forma. Primeiro nós vamos aqui em New Mission, e aqui nós vamos fazer o processamento do LiDAR Point Cloud. Clicando aqui, ele pergunta qual o nome que eu vou dar para essa missão. Nesse caso, eu vou colocar área de interesse. E aqui vou dar o OK. Aqui, primeiro, é um fluxo de trabalho, né? Então, primeiro ele pede para que nós selecionar a pasta do voo. E aqui eu vou selecionar toda a pasta de voo e dentro da pasta, lembrando mais uma vez, estão os dados brutos e só as fotos, não só as fotos. Se tiver só as fotos, não vai ser eficaz o processamento. Seleciona a pasta, ele já caiu onde foi executado o voo, em campo. Feito isso, nós vamos aqui configurar a estação base. Vamos clicar aqui na engrenagem e vamos modificar essas coordenadas. Em campo, como foi mostrado em alguns outros vídeos do nosso canal, foi se colocado lá para se mudar as coordenadas, né? Você pode tanto entrar com coordenada conhecida ou você pode mudar as coordenadas somente aqui no software. Primeiramente, eu vou mudar o sistema de coordenadas aqui. No caso dessa área, ela fica na região do 23 Sul. Então, Sirgas 23 Sul. Você já pode pedir para pesquisar aqui. E aqui já tem a parte dos Sirgas, né? E aqui está o nosso, 23 Sul. Se você souber esse número aqui, você pode pesquisar por ele também. Deu OK. E aqui estão as coordenadas. Nesse caso, lá em campo, nós entramos com a coordenada planimétrica conhecida. Conforme nós podemos ver aqui no PPP. No meu PPP, o norte, ele tem final 95.051. Que é basicamente o que está aqui, só que aqui com mais casas decimais. Mas mesmo assim eu vou pedir para mudar por conta de um detalhe. Aqui está a coordenada EST, como vocês podem ver aqui, ela não mudou porque em campo nós mudamos a coordenada, nós entramos com a coordenada conhecida, porém a parte da cota nós não entramos com a cota conhecida. E aqui eu preciso mudar. A cota normal, a altitude normal, que é a que nós utilizamos em nossos projetos, ela é 66.27.
aqui tá 46.13 porque é a geométrica. Mas tem um detalhe, aqui eu não posso somente colocar a altitude normal, eu preciso somar a altura da base DJI, porque esse ponto é lá do solo, mas o centro de fase do receptor fica lá na parte superior. Então, para isso, eu preciso vir aqui e somar a altura do equipamento, que nesse caso é a base DJI DRTK2. Então, o que é que eu faço aqui? Pego 66.27 e somo com 1.802, que é a altura da base DJI. E aí no fim eu tenho uma altura resultante. As casas decimais aqui ficaram sem a vírgula, né? No caso, 66.27 mais 1.802. Tem gente que usa também como 1.819. No nosso caso, nós preferimos arredondar para 1.802. E a cota resultante é essa, 68.072. Isso é muito importante porque isso vai influir diretamente na precisão da nuvem de pontos, não é? E ela vai considerar essa altitude. Então, se ela for de forma equivocada, vai alterar a nuvem de pontos. Então, essa aqui é uma etapa muito essencial, que se tenha atenção, porque é aqui que vai dar toda a precisão, a acurácia que nós vamos precisar ter na nuvem de pontos. Feito isso, como eu só tive um voo, só foi executado com uma bateria, eu só tenho uma parte de voo. Mas, por exemplo, se eu tivesse feito o voo e fosse necessário 2 baterias, aqui eu ia ter 2 pastas. E aí eu ia ter que selecionar as 2 e depois dar o BEF. E eu posso fazer isso para várias bases diferentes. Por exemplo, se no meu voo 1 eu tive essa base, no meu voo 2 eu tive outra base, eu posso primeiro dar o BEF dessa daqui e depois mudar as coordenadas, desmarcar a primeira e deixar só o chunk 2 e dar o BEF novamente. Então pronto, sinalzinho verde aqui significa que ele já fez as correções, tá? Muita atenção nessas coordenadas para não colocar de forma equivocada. Então já importei, já mudei a minha base de referência, agora eu vou para a parte dos parâmetros. Aqui nos parâmetros, basicamente o que nós vamos precisar é fazer o Point Cloud Processing. Ele tem outras opções aqui, que seria LiDAR Calibration, que no caso de o LiDAR descalibrou, o sensor sofreu alguma influência aí, é necessário calibração, então eu faço o voo, trago esses dados para o DJI Terra e daqui eu levo de volta para o sensor, mas isso vai ser assunto para um outro vídeo. Então, Point Cloud Processing, aqui na parte das configurações da nuvem de pontos, ele pergunta qual o formato que eu quero minha nuvem de pontos. O mais comum e o que nós utilizamos é o formato LAS, com S. Ele pergunta aqui se no final eu quero fazer unir todas essas nuvens de pontos, que é o merging, porque se eu não marcar, ele vai gerar uma nuvem de pontos para cada faixa de voo. Então, quando eu marco essa opção, eu estou dizendo para ele que eu quero que no final ele unifique tudo. E o Point Cloud Processing. Eu posso fazer por distância, então de 10 em 10 centímetros ele vai processar, gerar um ponto, ou por porcentagem, que é o que nós utilizamos. A height 100%, a medium do 25% e a low 6,25%. Dependendo da sua necessidade, a medium vai atender, como aqui a gente costuma utilizar a medium. Mas se o cliente exigir uma maior densidade de pontos por metro quadrado, eu indico a height. Óbvio que vai demorar mais o tempo de processamento, a nuvem vai se tornar uma nuvem bem maior, bem mais pesada. Mas para esse vídeo eu vou utilizar a média. Aqui é a distância efetiva que ela vai considerar, e aqui nós até deixamos o que o software já coloca aqui, entre 3 e 300. Deixo a opção de otimizar essa Point Cloud, é uma forma dele dar ainda mais acurácia a essa nuvem de pontos. E o Smooth Point Cloud, que ele vai suavizar essa nuvem de pontos, uma região onde tem muita aclive e declive, ele vai fazer essa suavização. Então, esses dois nós sempre deixamos marcado. E aqui vem para as outras opções. Aqui no caso, se eu fosse fazer já uma classificação dessa nuvem de pontos, se eu quisesse colocar pontos de controle. Aqui são configurações de um mapa 2D, não chega a ser exatamente um ortomosaico, mas é um mapa e ele vai criar esse mapa aqui. Não necessariamente vai exportar esse mapa. A gente desmarca porque o objetivo aqui é eu ter essa nuvem de pontos bruta, colorida. E o que vai dar coloração à nuvem são justamente as fotos. Por isso que você pode até processar uma parte só com os 14 dados brutos, mas você não consegue processar uma parte só com as fotos. A diferença quando você processar
a pasta só com os dados brutos, é que aquela nuvem ela vai sair com pontinhos brancos, não vão sair com pontinhos coloridos, com as cores reais dele. Então essa vai ser a diferença. Depois você pode vir a colorir com essa nuvem com a imagem de satélite, até com o próprio ortomosaico, né, se preferir. Mas aqui, como eu já tenho as fotos, eu já vou pedir ela colorida, né? Aqui seria para gerar DEM, como contornos, como eu falei para vocês, se eu já fizer essa classificação, né? Aqui eu coloco parâmetros para ele fazer essa classificação. E aí, o DJI Terra, pelo menos nós não utilizamos para fazer essa classificação. Utilizamos outros softwares que nós nos adequamos melhor. Aqui uma outra etapa é eu dizer em qual sistema de coordenadas eu quero que saia a minha nuvem de pontos. E aqui eu posso deixar arbitrário, eu posso dizer que eu sei qual sistema e qual sistema eu quero. Aqui não aparece o SIGA 2023 Sul, ele aparece dos últimos que a gente trabalhou e ele ainda não está. Mas basta eu vir aqui na última opção e, mais uma vez, fazer a pesquisa dos SIGAs 2023 Sul. Seleciono ele aqui está ele, 23 Sul. Aqui em Applications, no final, se eu quiser já medir, mensurar alguma área, perímetro, já posso, mas enfim. Em resumo é isso. Para processamento de nuvem de pontos, importa as fotos, muda as coordenadas da base, caso não tenha entrado coordenadas conhecidas, mas é interessante sempre verificar se está ok. Por terceiro, eu escolho qual porcentagem, se eu vou fazer esse processamento por porcentagem ou por distância. Peço sempre para unificar a nuvem toda, a nuvem final em uma só, para otimizar, para suavizar essa nuvem. E coloco o sistema de coordenadas para sair a nuvem de pontos. Por fim, eu peço aqui para dar o Start Processing. Dependendo do tamanho, aqui no final ele dá um resumo de todas as configurações e é interessante conferir, principalmente o sistema de coordenadas, em qual a porcentagem que está, para não ocasionar nenhum erro, porque assim, esse processamento, ele de certa forma é um pouco demorado. Apesar dele estar aqui em médio, ele vai demorar aí alguns minutos, já que a área não é tão grande, né? Foi só uma bateria, então foi um voo pequeno comparado a outros voos que a gente voa aqui 4 pares de bateria, 5 pares de bateria, então nós costumamos dividir. Para exemplificar quantos voos você vai processar de uma vez. É interessante, o pessoal recomenda de 5, mas aqui nós não processamos 5 pastas direto, entendo que fica bem pesado para o computador, ocasiona muito erro. Já testei e vi que travou bastante. Para esse processamento é interessante ter uma máquina muito boa, uma máquina bem robusta, memória RAM, processador, precisa ser bons, precisa ter memória para processar esses dados. E quando os dados estão na memória interna do computador, ele processa mais rápido. Se você utilizar um HD externo, já vai demorar mais um pouco, tá? Então, esse aqui basicamente é o processamento, o comando para se processar a nuvem de pontos. Ele vai, assim que ele finalizar, a gente volta aqui para mostrar para vocês o resultado. E vamos também mensurar o tempo, em quanto tempo foi feito esse processamento. Bom, pessoal, aqui está a nuvem de pontos processada. Eu refiz esse processamento aqui em low, coloquei baixa só para mostrar para vocês o resultado. Em baixa, o tempo de processamento demorou cerca de 35 minutos, então a médium, consequentemente, vai demorar mais tempo, a alta vai demorar bem mais tempo, então dependendo ali da sua demanda, você escolhe. Esse aqui é o resultado, é uma nuvem de pontos extremamente detalhada, é tanto que nós conseguimos ver aqui o cabeamento, a concavidade, tudo. E essa é a visualização que eu tenho dentro do software DJI Terra. Aqui dentro do DJI Terra eu consigo ainda ver a nuvem de pontos por intensidade, consigo ver ela por altura, aí as partes mais altas com as cores quentes, né? E interessante também que por retornos. O que significa ver essa nuvem por retornos? Significa que esses retornos aqui, esses pontinhos em azul, são os primeiros retornos. O L2 ele tem 5 retornos, está aqui evidenciado os 5 retornos. O quinto ele é utilizado em vegetações mais densas. É tanto que aqui, ó, nessa árvorezinha, ele já utilizou o retorno 2 e em alguns pontos o retorno 3. Em alguns muito em menores quantidades ainda, o retorno 4. Nós nem conseguimos ver direito os 5 aqui. Talvez nem tenha os 5, já que é só uma árvore, né? Aqui nessa outra região que é mais vegetação,
ele talvez tenha pegado utilizado o retorno 5. Tá? Então, isso é só para diferenciar, mostrar para vocês a questão dos retornos, onde é que ele vai utilizar esses retornos. E aqui dentro do software também eu consigo pedir para ver o Quality Report, é o relatório de qualidade dessa nuvem de pontos. Tá aqui o tempo que ele demorou para fazer esse processamento em baixa, tá? E aqui ele dá todas as informações que são necessárias para você analisar. Essa nuvem, esse relatório serve para evidenciar a altura de voo, as precisões e tudo que for preciso. Se foi fixo todos os dados brutos foram utilizados, estavam corretos, senão aqui já ia dar não fixo, né? Algum erro, as precisões, tudo, questões de voo. Então esse é o relatório que nós conseguimos ver todos os parâmetros utilizados para processamento para voo. Após isso, a nuvem aqui já está pronta para classificar, fazer MDT, MDS, e você dá a finalidade que for necessária. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao fim desse vídeo. Agora vocês já sabem como fazer o processamento de uma nuvem de pontos LiDAR, do LiDAR modelo L2 da marca DJI, através do software DJI Terra. É bem simples e prático, mas precisa de atenção, principalmente na correção da base. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem precisa. Deixe seu like e ative o sininho para acompanhar mais conteúdos como esse.